Eu quero orar com vocês. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome, pois não há outro igual a ti. Queremos render graças a ti, pois o Senhor nos salvou de forma imerecida. Mesmo sendo tão pecadores, o Senhor continua sendo sempre bom. E por isso nós, como igreja, queremos celebrar o Senhor. Queremos adorar e exaltar o seu nome. E agora, nessa manhã, eu te peço, Pai, que o seu Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, sedentos por ti. Que possamos sair daqui fortalecidos pela tua palavra. Que possamos sair daqui encorajados para seguir a caminhada cristã. É tudo o que mais desejamos e te pedimos nessa manhã. Amém. Certamente, você já viu essa imagem. Como bom brasileiro, você conhece essa cena, não é mesmo? O ano era de 2004 e ocorriam os Jogos Olímpicos e Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a prova. Até que, próximo dos metros finais, um padre invade a prova, agarra Vanderlei, o impedindo de concluir a prova na liderança. Mas Vanderlei é ajudado e consegue completar a corrida, alcançando assim o bronze daquela competição. Talvez você esteja se perguntando por que eu estou falando disso, não é mesmo? É que por diversas vezes o apóstolo Paulo ilustra a vida cristã como uma corrida. Ele faz essa analogia. Isso é algo muito presente na vida de Paulo. Nós vemos isso no discurso de Lucas, no discurso dele, registrado por Lucas no livro de Atos, onde Paulo diz: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha corrida e missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Em sua última carta, num tom de despedida, escrevendo ao jovem Timóteo, ao seu filho na fé, ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Meus irmãos, a vida cristã se assemelha a uma maratona. E nessa maratona muitos se lesionam, outros tropeçam e são derrubados. Há momentos em que nos encontramos em altos e baixos dessa maratona, subidas e descidas. Há momentos que nessa corrida, muitos são os obstáculos que enfrentamos. Mas o mais importante é chegarmos até o final. É isso que Paulo vai fazer questão de mostrar aos Gálatas. Pois a igreja da Galácia havia começado a corrida, mas recebeu a influência de judaizantes que fizeram com que eles deixassem de correr bem a corrida da fé. Eu pergunto a você nessa manhã: como você está nessa corrida? Será que você começou bem, mas agora, devido às questões dessa vida, você já não corre tão bem assim? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 5 e veremos os 15 primeiros versículos. Gálatas, capítulo 5. Estará projetado à minha direita, mas eu peço aos irmãos, se possível, permaneçam com a sua Bíblia aberta. Assim está escrito:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Meus irmãos, nós estamos vendo na exposição de Gálatas que essa carta ela pode ser dividida em 3 seções. Nos capítulos 1 e 2 nós temos a seção que é biográfica, onde Paulo defende o seu apostolado e também o verdadeiro evangelho. Nos capítulos 3 e 4 nós temos a doutrina, nós temos a teologia dessa carta. E nós vimos repetidamente Paulo falando da justificação somente pela fé, somente em Cristo. E hoje nós adentramos na última seção da carta, capítulos 5 e 6. E nesses capítulos nós temos a prática de tudo aquilo que Paulo ensinou. Portanto, nessa manhã, eu gostaria de ver com vocês 3 perigos. 3 perigos que enfrentamos em nossa caminhada cristã. É claro que há diversos perigos, mas eu quero trazer apenas 3 à luz do texto que nós lemos. Apenas para lembrarmos, no final do capítulo 4, o apóstolo Paulo havia acabado de explicar que os Gálatas não eram filhos de Agar, mas eram filhos de Sara. Eram nascidos pela promessa de Deus. Eles não eram mais escravos, mas eles eram livres. E agora no capítulo 5, o que eles precisavam fazer era: vocês precisam viver libertos realmente, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Vocês foram libertos, mas vocês precisam desfrutar dessa liberdade. E o versículo 1, o apóstolo Paulo resume praticamente toda a carta nesse versículo. Ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que Paulo está lembrando é que a verdadeira liberdade é encontrada somente em Cristo. E ela é capaz de nos tornar realmente livres. Eu sei que muitas vezes nós não damos a real importância a isso, porque esquecemos constantemente que Cristo nos resgatou. Normalmente nós queremos olhar somente para as bênçãos de Deus, mas esquecemos da principal. Ele nos resgatou, Ele nos tornou livres. Sabe por quê? Todo ser humano nasce sob uma condenação que é tripla. Nascemos no pecado,
e assim somos maus por natureza, nascemos fadados a morrer, pois fomos feitos mortais em função da maldição de Deus sobre o pecado de Adão. E a terceira maldição, terceira escravidão, é que nós somos também atormentados pelo diabo, que nos tenta a pecar e procura nos afastar, nos arrastar até o abismo do inferno. Todo ser humano nasce sob essas três escravidão. Portanto, quando Paulo fala da liberdade, não tem a ver com eu fazer tudo o que eu quero, mas a liberdade bíblica, encontrada em Cristo, significa que nós somos libertos do pecado, não somos mais escravos dele. Cristo já pagou pela dívida, Cristo já pagou pela condenação. Só isso? Isso é pouco? Isso é muito, né? Mas tem mais. Além disso, Cristo nos libertou também da morte. Ele fez isso por meio da sua ressurreição. No terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos com um corpo real, vivo, glorioso e imortal. Então nós temos a promessa nas Escrituras de que se estamos em Cristo, então a morte não é o fim para nós. Nós também seremos ressuscitados para a vida eterna. Por fim, Cristo também nos libertou do diabo. Por meio da sua crucificação e ressurreição, Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. É isso que Paulo diz. Meus irmãos, o pecado, a morte e o diabo são os tiranos da humanidade, são os vilões da humanidade. E a única maneira de se libertar deles é confiando plenamente em Cristo Jesus. A única maneira de um pecador se livrar da culpa do pecado é prostrando-se diante da cruz de Cristo. A única maneira de se livrar da morte é crendo no túmulo vazio, que Ele se levantou para nos dar vida eterna. A única maneira de nos libertarmos do diabo é confiando na vitória final de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas essa mensagem não está em moda. Já não estava na moda há tantos anos atrás, como Paulo disse no versículo 11. Isso era escândalo. Esse é o escândalo da cruz. Saber que fomos resgatados de forma gratuita. Esse é o escândalo, que tem por muitos sido removidos. Em Cristo, essas coisas já não têm mais poder sobre nós. Essas coisas já não nos escravizam mais. E agora que eu sou livre, agora que Cristo me libertou, nós somos então livres para ser quem Deus quer que sejamos e para fazer o que Ele deseja que façamos. E o lembrete de Paulo aos Gálatas e para nós é: agora que vocês foram lembrados de onde vocês foram tirados. A parte B do versículo 1 diz: permaneçam firmes. Não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está alertando a eles que nós temos liberdade no Evangelho, mas essa liberdade pode se perder. Portanto, permaneçam firmes. O apóstolo utiliza uma expressão militar, que é: se mantenham alerta, sejam fortes, resistam aos ataques, perseverem. Meus irmãos, quando Paulo fala que eles podem perder essa liberdade, uma coisa que precisa ficar claro é: não há como perdermos a salvação. Isso é inegociável. Mas é possível perdermos a liberdade e cairmos em outros tipos de escravidão. É exatamente o que estava ocorrendo com os Gálatas. Ao darem ouvidos aos falsos mestres, eles estavam indo para um caminho do legalismo, para o caminho da religiosidade. Deus me abençoa porque eu faço. Deus me abençoa porque eu sou bom.
Paulo está dizendo isso é escravidão. Por maior que seja o tipo de religiosidade, por mais piedosa que pareça ser, se trata de uma barganha com Deus, é legalismo, é escravidão. Portanto, após deixar isso claro, o apóstolo Paulo fala dos perigos que podemos enfrentar na corrida cristã. E o primeiro deles, o primeiro perigo que eu gostaria de ver com vocês é o perigo de correr sem ter os olhos em Cristo. Versículos 3 a 6. Irmãos, pode me conseguir uma água, por gentileza? Versículos 3 a 6 diz: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Obrigado, Mateus. Em algum momento da corrida, os Gálatas tiraram os seus olhos de Cristo e se voltaram aos falsos mestres judaizantes. Eles haviam invadido as igrejas da Galácia com uma mensagem de que se eles não tivessem a circuncisão, eles não poderiam ser salvos, eles não estavam seguros da sua salvação. E Paulo escreve às igrejas da Galácia dizendo que se eles deixassem se circuncidar ou então cair em outro tipo de legalismo, de religiosidade, de salvação por obras, Cristo de nada lhes serviria. Se a circuncisão é mesmo necessária à salvação, então a morte de Cristo não tem significado ou valor algum. Acrescentar a circuncisão, acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo, diz Paulo, é perder Cristo. Paulo quer que eles lembrem que Cristo é tudo ou então não é nada. Viver dessa forma é procurar ser justificado pela lei. É se separar de Cristo. Pois se a circuncisão se tornasse obrigatória para todos os cristãos, então a salvação se basearia em obras e não na graça de Deus. Simplesmente, mas era apenas uma circuncisão. Mas a circuncisão era uma forma de dizer que Jesus Cristo não era suficiente. É necessário algo mais. Ao fazer isso, eles estariam anunciando: não precisamos mais de Cristo. Essa mensagem é tão atual, não mais pela circuncisão, mas agora você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, precisa participar de tal coisa, para então Deus fazer para você. Sabe o que é isso? Paganismo. Fé por obras. Se os Gálatas tivessem feito isso, se nós fazermos isso, de querermos adotar as obras como maneira de justificação, nós estaremos negando duas doutrinas centrais da fé cristã. Estaremos negando a doutrina da expiação e a doutrina da justificação pela fé. Se eles tivessem feito isso, eles teriam dito com tal atitude que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Eles precisavam fazer algo para expiar os seus pecados. Dessa forma, eles negariam a suficiência da expiação de Cristo. E também estariam dizendo que não poderiam ser justificados pela fé somente, mas apenas por fé mais obras. Negando assim completamente a doutrina das Escrituras, que o homem só é justificado pela fé em Cristo. É por isso que Paulo diz que em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé
que atua pelo amor. Paulo está dizendo: a circuncisão não tem valor algum. Vocês não se tornam mais aceitáveis a Deus por se submeter a ela, e nem são rejeitados por Deus por não fazê-la. O grande problema está quando a circuncisão, as obras, são usadas como meio de se justificar perante Deus. Todo cristão, ele é salvo para fazer boas obras, mas ele não foi salvo por causa das boas obras. Uma coisa interessante nesses versículos é que Paulo diz que quem tenta ser justificado pela lei separa-se de Cristo, caiu da graça. Mas será que agora Paulo está ensinando uma perda de salvação? Ninguém que está verdadeiramente unido a Cristo pode perder a sua salvação. O que Paulo está dizendo é que é possível que alguém abandone a comunidade dos santos, a comunidade da graça de Deus, porque só há dois tipos de religião. A que é justificação somente pela fé, onde o homem é salvo somente pela fé em Cristo, ou aquela em que o homem tenta ser salvo pelas obras. Há pessoas dentro da igreja que vivem assim, confiando em uma salvação baseados em sua religiosidade, baseados no seu desempenho, naquilo que fazem para Deus, mas na verdade nunca confiaram plenamente em Cristo Jesus para a sua salvação. É esse alerta, é esse perigo que Paulo está alertando a eles. Meus irmãos, correr a corrida cristã, tirando os olhos de Cristo, fará com que você confie no seu desempenho, fará com que você confie na sua moral, fará com que você confie na sua capacidade. Sabe o que é isso? Isso é perder a Cristo. Pois do início ao fim nós somos conduzidos pela graça de Deus. De que maneira você está correndo a sua corrida cristã? Será que os seus olhos por algum momento se desviaram de Cristo? Será que por algum momento você acredita que é salvo por algo que você faz? Você ainda permanece na graça? Ou você começou pela graça e depois de anos de cristianismo você abandonou a graça e hoje vive uma espécie de religião por obras? Você é alguém que permanece na corrida do evangelho da graça? Ou você é alguém que vive hoje dentro do reino de Deus, como se todas as bênçãos dependessem de você? Como você tem corrido? Segundo desafio que o apóstolo Paulo nos convida à reflexão é a falta de condicionamento espiritual. Versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A verdade é que muitos começam bem a corrida. Você já viu um jogador, quando chega num clube, e falam, não, ele não está condicionado fisicamente, ele pode aguentar somente 30 minutos. É mais ou menos essa corrida. Nós precisamos ter um bom condicionamento espiritual. Porque muitos começam muito bem a corrida, mas porque falta condicionamento não conseguem ir adiante. Querem parar no caminho. Alguns se lesionam. Como eu disse, outros tropeçam, são derrubados. Outros desidratam e param. É exatamente isso que estava ocorrendo com os irmãos da Galácia. Eles haviam começado bem. Vocês corriam bem. Quem impediu vocês de continuar obedecendo à verdade? Eles estavam indo muito bem, logo quando ouviram a mensagem da cruz, a mensagem do túmulo vazio, eles deslancharam na vida cristã.
Os Gálatas conheciam e tinham experimentado o prazer de correrem livres em Cristo. Mas os falsos mestres entraram na pista da corrida para falar: olha, não é bem assim. O objetivo deles era tirá-los da corrida. É por isso que Paulo faz a pergunta: quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? É uma pergunta retórica. O apóstolo Paulo sabe muito bem quem são. Foram os falsos mestres judaizantes. Estavam enganando os Gálatas com o falso evangelho. Meus irmãos, sabe o que é isso? Um cristão que não se alimenta regularmente da palavra, que não bebe da fonte da vida, que não busca estar bem condicionado para a corrida, pode facilmente cair na conversa de falsos homens de Deus, em falsos ensinos. É interessante que Paulo prossegue falando sobre a influência desses homens na igreja da Galácia. Versículos 8 e 9, ele diz: tal persuasão não provém daquele que os chama. Ou seja, isso não vem de Deus. Ele segue dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo está desmascarando aqueles falsos mestres, dizendo: eles não são de Deus. Eles podem ter cara de piedade, podem se parecer, mas não são de Deus. É interessante que Paulo compara a doutrina que estava sendo ensinada por eles como um fermento que leveda toda a massa, que se infiltra na massa. Devemos lembrar que os Gálatas, mas não somente os Gálatas, todo cristão, salvo pela graça, deve viver pela graça. Graça é algo que não merecemos. Portanto, se alguém ensina qualquer coisa diferente disso, é um falso evangelho. E essa era justamente a razão do combate de Paulo contra eles. Porque os falsos ensinos e heresias eram como um fermento, capaz de contaminar toda a igreja e impedi-los de continuar obedecendo à verdade. Você observa o tom que Paulo está falando? Paulo está bravo. Se Paulo estivesse perto deles, eu acho que saía no soco. Mas Paulo está otimista. Está otimista, pois ele sabe que no final dessa crise, os Gálatas vão ter outra vez a disposição em crer, em ficar somente com o verdadeiro evangelho, e não darão mais ouvidos a falsos mestres. Mas e o que vai acontecer com esses falsos mestres? Vão sofrer a justa condenação de Deus. No dia do juízo, a mão de Deus vai recair sobre eles, sobre aqueles que torcem o evangelho, sobre aqueles que perturbam a igreja. Por isso, toda vez que nós subimos aqui nesse púlpito, toda vez que nós preparamos algum estudo ou falamos das Escrituras, nós temos um temor, um zelo por falar aquilo que realmente está nas Escrituras, pois sabemos o que acontece com aqueles que pervertem o evangelho. Maior condenação há para esses. Para vocês terem ideia do tamanho disso, do peso disso, Jesus diz que aqueles que fazem, um desses pequeninos tropeçarem, aqueles que levam alguém a cair, aqueles que apresentam um falso evangelho, Jesus diz: seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um desses pequeninos a pecar. E o que Paulo está lembrando é, versículo 10, eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo aos Gálatas. Depois disso vocês ficarão firmes. Mas aquele que os perturba, esses falsos mestres, seja quem for, sofrerá a condenação.
Essa é a realidade. Terceiro desafio que Paulo nos apresenta à luz desse texto é: não abuse da liberdade do Evangelho. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós temos visto que o apóstolo Paulo está batendo firme contra o legalismo. Mas aqui ele chama a atenção a um outro perigo. O perigo da permissividade. O perigo do antinomismo, sem lei. Viver a vida desregradamente. O apóstolo Paulo entendeu que a permissividade é também uma grande ameaça à liberdade. Ele está dizendo agora que vocês são livres. Não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para que vocês permitam que os desejos carnais de vocês dominem vocês. Meus irmãos, muitos acreditam em uma livre graça, ou numa hipergraça, uma graça barata, e dizem que já que Deus me aceitou, então não importa mais como eu viva, não importa mais o quanto eu peco, se eu sou salvo, está tudo certo, posso viver do jeito que eu quiser. Cuidado, isso é uma mentira, pois o salvo não vive uma vida onde tudo é permitido, mas ele vive para agradar o seu Deus, não para ser salvo, mas porque foi salvo, agora vive uma vida de santidade e obediência. São dois extremos. E nós temos visto que há pelo menos essas duas maneiras de se afastar do Evangelho. Maneiras igualmente perigosas, maneiras igualmente escravizantes, maneiras que são mortais. Libertinagem, permissividade, pessoas que se viram as costas para Jesus e querem viver a vida por si mesmo, onde nada é pecado, onde nada é errado se te faz feliz, e mesmo se for, tanto faz, né? Afinal eu já sou salvo. Mas há o outro extremo, outro perigo, que é o legalismo, que toma a lei e a usa como forma de merecer a salvação. Legalismo é isso, uma tentativa de salvação, recompensa por aquilo que eu faço. São alguns perigos que enfrentamos na corrida. E vendo esses perigos que podemos enfrentar, talvez você se pergunte o que nós devemos fazer para seguirmos firmes na corrida, não é mesmo? E a resposta é, primeiro, olhe para Cristo. Na corrida do Evangelho, o cristão não pode abrir mão de Jesus Cristo. Ele não pode perder de vista o seu Salvador. Ele não pode correr a corrida cristã sem ter os seus olhos fixos em Cristo. O apóstolo Paulo diz no versículo 5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Paulo diz que o cristão é aquele que, mediante uma obra sobrenatural do Espírito, aguarda pela fé a justiça, porque ela é a nossa esperança. O que Paulo está mostrando é: tenham os olhos fixos em Cristo, no início, no meio, no fim da corrida. Meus irmãos, você e eu entramos no reino de Deus pela graça. Foi Ele quem te trouxe, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te salvou e é Ele quem te levará à glória dos céus. Uma coisa que devemos observar nesse versículo é a palavra aguardar, esperar. Tim Keller,
diz que o esperar da Bíblia é muito diferente do esperar que nós estamos acostumados. Por exemplo, se eu dizer assim para você: eu espero que tudo dê certo com você amanhã. Eu estou expressando alguma dúvida sobre o futuro. É o meu desejo, mas eu não tenho certeza sobre isso. Mas o esperar da Bíblia, as bênçãos futuras, são aquelas que estão dentro do reino de Deus, segundo Paulo. Essas são certas. É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele diz: aqueles que ele predestinou, esses chamou, esses justificou e esses glorificou. É interessante porque a glorificação será somente no final. Mas o que Paulo utiliza na linguagem grega é um aoristo, que significa que a obra de Cristo ela é completa, ela é perfeita. Quando ele olha e fala para glorificou, ele está dizendo: vai acontecer, tenha certeza disso. Essa certeza que nós temos nas Escrituras. O que Paulo está fazendo ao dizer isso é como se durante a corrida ele erguesse os seus olhos olhando por cima. Ele olha os obstáculos da corrida. Ele olha os desafios que vai enfrentar. Ele está dizendo: eu estou certo. Eu aguardo com grande expectativa o retorno do Rei. Meu irmão, faça o mesmo. Erga o pescoço, erga os seus olhos sobre os obstáculos e os desafios da sua corrida. E diga: eu estou certo. Que o retorno de Cristo, a esperança de Cristo, acontecerá. Olhe para além dos seus desafios. Olhe para além dos seus obstáculos. Veja além do seu presente. Espere no Senhor. Ele não pode falhar. Eu sei que o mundo em que nós vivemos muitas vezes tenta com que nós percamos a esperança. Vemos inúmeras doenças, injustiças, impunidades. É o mundo da decepção, não é mesmo? É o mundo que nos faz chorar por pessoas que sofrem. O mundo que vivemos não é o melhor dos mundos. Mas nós podemos esperar por algo melhor, pois quando Jesus voltar, nunca mais eu vou visitar alguém doente no hospital. Nunca mais eu vou chorar a morte de alguém. Nunca mais eu vou me entristecer com a justiça. Mas a partir desse dia, eu vou desfrutar de uma outra coisa. Não vai ser de nunca mais, mas desfrutaremos de para sempre. Para sempre eu vou desfrutar da presença do meu Deus. Para sempre eu vou desfrutar da alegria do meu Deus. Para sempre eu vou desfrutar da alegria, da liberdade do pecado. Para sempre. Para sempre eu estarei desfrutando da presença do meu Senhor. Por isso, olhe para Cristo. Segunda aplicação, versículos 13 e 14. Não corra a corrida sozinho. O autor de Provérbios, no capítulo 18, diz que quem vive isolado se preocupa apenas com si mesmo. Para corrermos a corrida do Evangelho, nós precisamos andar um com os outros. Não basta apenas ir na igreja de vez em quando. É necessário ser conhecido, é necessário fazer parte da família. A jornada cristã não é uma corrida solitária.
É claro que nós somos atraídos, chamados por Deus de forma individual. Mas quando Ele nos chama individualmente, Ele nos insere naquilo que é o seu povo. Somos colocados, inseridos no seu povo. Fazemos parte desse povo. E nessa caminhada como povo redimido, Deus nos convoca a irmos juntos, como membros de um mesmo corpo. Que, como diz Paulo, é a fé que atua pelo amor. É por isso que no versículo 13 Paulo diz: não usem a liberdade que vocês receberam para os seus desejos carnais. Mas ele diz para que deve ser usado. Ele diz ao contrário: sirvam uns aos outros mediante o amor. A verdadeira liberdade cristã não é para pecarmos, não é para vivermos de forma desregrada, mas é para servirmos. E aqui está um paradoxo da liberdade cristã. Aqui parece haver uma contradição nas palavras de Paulo, não é mesmo? Anteriormente ele havia dito que o cristão é livre. Mas como é que agora ele diz que o cristão é um servo? O amor é resultado prático de quem vive sob o controle do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Quer correr bem a corrida do Evangelho? Sirva um ao outro. Ame o seu próximo. Quer ter um casamento melhor? Viva para a felicidade do outro, e nela você encontrará a sua. Quer ser mais parecido com Cristo? Sirva o seu irmão. Ame o seu próximo. Ande lado a lado com ele. Meus irmãos, a verdade é que a corrida cristã não é uma competição para ver quem é maior ou melhor. Mas infelizmente era isso que alguns estavam pensando. E por isso Paulo diz no versículo 15, repreende eles dizendo: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. No reino de Deus não tem filhos preferidos. E nem é possível eu fazer algo para Deus, para Ele me amar mais ou menos do que o meu irmão. Diferentemente do que o mundo prega por aí, essa corrida não é uma competição. Amem uns aos outros, diz Paulo, pois toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas talvez você se pergunte: espera aí, nós não estamos vendo que os cristãos são livres da lei? Como é que agora Paulo fala da lei? Será que ele está se contradizendo? Será que o velho Paulo está ficando louco? Não. Pois os cristãos estão livres da lei como modo de alcançar méritos, como modo de alcançar salvação, como maneira de alcançar aceitação diante de Deus. Mas eles não estão livres de praticá-la, obedecendo-a, pois a lei é uma expressão da natureza, do caráter de Deus. Obedecemos a lei de Deus, não para conquistarmos algo. Tudo já foi conquistado por Cristo, e recebemos isso pela fé somente. Mas obedecemos em gratidão, pela redenção que foi consumada por Cristo. Você pode se alegrar com isso? Meus irmãos, partindo para o final, eu sei que muitos são os desafios que enfrentamos na corrida cristã. Eu não sei como você tem corrido. Eu iniciei a pregação com a história de um brasileiro. Eu gostaria de encerrar a pregação com a história de outro. Esse mais conhecido, Ayrton Senna, brilhante piloto brasileiro.
Mas uma coisa que talvez seja um pouco desconhecida na história de Senna é que ele era um cristão. Inclusive, algumas entrevistas dele falando da sua experiência com Deus. E se você pesquisar um registro da sua irmã Viviane Senna, você pode ver que no dia da sua morte, 1º de maio de 94, ele foi fazer o que sempre fazia. E ela diz o seguinte: naquela manhã, quando Senna acordou, ele pediu para Deus falar com ele. Abriu a Bíblia e leu um texto que falava assim, que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. Mas como assim, Senna? Você já é um campeão. O melhor presente de Deus só pode ser Deus. Hoje Ele me dará a si mesmo. O que para muita gente foi uma tragédia, para Senna não foi tão terrível assim. Porque como milhares de cristãos, Senna viveu correndo a corrida do Evangelho. É claro que ele viveu acidentes na sua vida moral. Caiu em alguns buracos, errou em algumas decisões, mas ele buscou correr a corrida. Na sua lápide foi colocado o versículo que vemos em Romanos 8:39, que está escrito: nada pode me separar do amor de Deus. Eu não sei como você está correndo, não sei como você está na corrida cristã. Eu não sei se você se encontra no início, no meio ou no fim. Eu não sei se você está cansado. Não sei se você está animado, triste. Mas o que você precisa saber é que nada vai separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa saber é que Ele estará com você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, riqueza e na pobreza, nos momentos de facilidade da vida, sim, mas também nos momentos de dificuldades. Você nunca estará sozinho. Siga firme na corrida cristã. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, pois a tua palavra é viva. Aquilo que nós aprendemos, nós possamos colocar em prática. Que nessa corrida nós não venhamos a tirar os olhos de Cristo, mas que possamos olhar firmemente para o Senhor. Que possamos também permanecer firmes, andando lado a lado com os nossos irmãos, servindo, amando uns aos outros. Essa é a vida em comunidade. Essa é a vida do teu povo. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero